E aí, Rodrigo? Tudo certo, Júnior? Estamos aqui em mais uma edição do nosso podcast. Sim, muito animado aí, estava com saudade de fazer, sempre a gente trazendo aí assuntos relevantes, assuntos que, né, que são para o mercado imobiliário, para o corretor, né, para esse mercado, né. E hoje nós temos aqui, eu queria que você apresentasse uns convidados de peso aqui, né? Isso, algo muito legal acontecendo aqui na cidade de Pato Branco, que é a criação do Núcleo de Corretores Imobiliários de Pato Branco, né? Então nós estamos aqui com o André, que é o coordenador, né, aqui do núcleo, e a Paola, que é a coordenadora de marketing, né? Então a gente está aqui com essas duas pessoas muito legais, a gente está num bate-papo incrível. E que ele já tem um evento, né? Aqui que legal. Chegaram chegando. Que dia que é o evento, para a gente deixar o recado aqui, então? Então, o evento que a gente está organizando ali, em conjunto com todos os membros lá do núcleo, é no dia 22 de março agora, tá? A partir das 19 horas, vai ser na associação, na CEPB, né? No auditório lá em cima, que tem capacidade para 100 pessoas. Vai ter um coffee. Opa! E vai ter a doutora Natália Galina, que ela é especialista no ramo imobiliário, onde ela vai estar falando sobre análise de riscos, que eu acho que é um assunto bem importante que a gente acaba acontecendo no nosso dia a dia. Então a gente já está trazendo uma primeira palestra. Isso, inclusive ela está fazendo a divulgação também nas redes sociais dela. Ela está no nosso núcleo também, na rede social do núcleo, apresentando qual que é esse tema, né? E é tanto para alocação como para venda, porque risco existe em todas as áreas, vai até trazer uns bem dinâmico assim, casos reais, exemplos para a gente conseguir se identificar mais ali e absorver o conhecimento. Olha, eu e o Rodrigo somos defensores disso, sabe, de essa inclusão, a palavra, né, de atrair os corretores, a gente tem vocês acompanhado e agradecer que vocês sempre estão presentes nos nossos eventos, né? A gente tem feito eventos trazendo os corretores, aproximando, né? Então, para nós, e a gente vendo em outras cidades acontecendo isso, a gente já ouviu falar de núcleo imobiliário. Agora vocês me falaram aqui, me chamou a atenção, núcleo de corretores de imóveis. E qual que é essa diferença aí, André, do núcleo imobiliário e o que vocês estão propondo aí, núcleo de corretores de imóveis? Você falou uma palavra bem importante, que é a inclusão. Hoje em dia a gente vê assim que o corretor tem como cresce o principal local de todas as pontos de referência, busca de conhecimento, talvez, e algumas reclamações também, né? Mas o Cresce é só para fiscalizar o corretor, que já é excelente, é ótimo. E a gente vem com essa pegada de capacitação, né? Inclusão dos novos corretores. E por que não imobiliária e corretores? Para colocar não só os corretores que já estão há bom tempo no mercado, que já constituíram sua imobiliária e tem a sua equipe, como aquele que está iniciando agora. Ele está iniciando, ele precisa de apoio. E esse apoio que a gente quer fornecer através do núcleo. Porque hoje em dia, o papel seria do sindicato antigamente, mas não existe mais no termo de... Nunca existiu para nós aqui no interior, para a gente se apoiar. E a gente precisa sentir essa necessidade, né? De levar o nosso nível de corretores aí para mostrar para a população que é uma profissão digna. Que são unidos também. Que somos unidos. Que a gente quer o bem comum. A gente faz o nosso trabalho, quer ser remunerado, mas quer que a sociedade enxergue excelência e ter assim, estou confiando o meu imóvel em você. E tá bom. E ter certeza que vai sair o melhor negócio possível. Porque o corretor depende disso daí. A gente não é uma classe tão unida, é isso que a gente quer buscar, união também, né? Então isso vai acontecer naturalmente com o pessoal entrando no núcleo. Eu sei que no início talvez não vai ter aquele engajamento com todo mundo, que nós somos em 8 hoje, mas digo assim, em corretores na nossa cidade são 550, eu acho. E credenciados pelo Cresce, né? Credenciados. 400 ativos aí, mais ou menos, né? Eu acho que tem uma boa espaço aí para todo mundo ir devagarinho entrando aí, sentindo se aquilo é para ele. Vocês acham que tem uma certa desconfiança do corretor com relação ao núcleo? Nós enfrentamos no início aqui, quando a VMT resolveu abrir todo o leque de produtos dela para as outras imobiliárias,
Então a gente enfrentou uma resistência porque era uma empresa que tinha uma exclusividade de uma venda. imobiliária do grupo, né? Do grupo, né? Mas isso foi aberto. Então a gente tinha essa resistência do pessoal com isso. Vocês sentem essa resistência aqui do corretor? Ou o pessoal está bem receptivo? Como que está isso? Na verdade, nós vamos começar a sentir agora no dia 22, porque o grupo ele estava fechado para poder fazer o regimento interno e o planejamento. Então agora a gente vai sentir o que o pessoal está pensando sobre isso, né? E apresentar mesmo qual que é os nossos ideais, o que a gente busca. E acho que é isso, né? Como pode entrar, né? Porque, digamos assim... Como que ingressa, né? Tem regras, né? O primeiro passo, né? Que foi... vamos dizer assim, como que teve início o núcleo em Pato Branco, né? Nem era para ser núcleo, na verdade. Foi uma ideia que veio até da Paola, que ela já pertence ao núcleo das mulheres, né? De Pato Branco. Já está ativa em outros... E a gente tem um grupo aqui do WhatsApp, bem bacana, que tem... Nesse grupo que surgiu essa ideia, uns 90 corretores aproximadamente. E a gente está sempre ali colocando as nossas dificuldades, nossa reclamação, e um dia a gente falou, gente, chega de só reclamar e não ter ação. A gente precisa fazer uma coisa. Vamos nos reunir juntos em um local para discutir o que a gente pode fazer e o que não pode fazer, para ter força, união? Vamos. Marcamos no dia 31 de outubro, no Cresce. Foram 25 corretores de imóveis que estiveram lá. E foi aquele brainstorming, né? Chuva de ideias e todo mundo dando sua opinião, contando o seu caso, de uma maneira rápida também, porque, né, todo mundo tem seus afazeres. E daí surgiu essa questão do que fazer, é um sindicato, não é? O que é? E daí veio essa questão falou, vamos fazer no núcleo. Eu falei, olha, eu tenho conhecimento por causa do núcleo das mulheres. Já é outra esfera também. E foi assim, legal. Essencial. Porque lá, além de a gente ter apoio do espaço físico, a gente também tem os consultores que conseguem dar um direcionamento de como nós montar isso, como regir isso e como, né, dar andamento. Ok. Então, foi aberto, inclusive, neste grupo que tem os 90 poucos corretores, quem queria participar desse primeiro contato. Só que para entrar no núcleo, tem que ser associado da associação comercial. E a gente deu um prazo para o pessoal que tivesse interesse fazer o primeiro passo, que é se associar. A partir dali a gente fechou o grupo, mais para, não por excluir ninguém, jamais, mas para a gente conseguir fazer com qualidade aquele regimento, para quando entrasse os novos nucleados já tem um direcionamento, já tem uma estrutura. Então agora, linha, dia 22, é que a gente vai abrir para todo mundo, porque já está concluído. A gente se reuniu todas as quintas-feiras, isso já faz uns 2, 3 meses? Já foi, vamos dizer assim, que no início de novembro, a partir daí, né? Início de novembro, dezembro. Todas as quintas. E todas as quintas-feiras, antes era à noite, né? Das 19 horas. E daí por bem, e até por a gente pegar a experiência de outros núcleos, né? Eles trabalhavam na parte da manhã, das 7 às 8. É limitado esse horário. Gente, não é aquela coisa assim, vamos lá e começa e não tem hora para acabar. Não é. É ali pautado, cada um fala... Objetivo. Tem a pauta, segue a pauta para não ter... Cada um tem um caso para contar, né? Sim. E a gente não quer isso. A gente quer o quê? Seguir ali, fortalecer de uma maneira organizada. E a primeira ação do nosso consultor foi essa. Gente, não adianta vocês quererem abrir para todo mundo para fazer o regimento interno, porque é muita gente dando ideia. Então, fechou o grupo aqui, todo mundo se inscreveu até a data que vocês se permitiram, tá ótimo. Daí, a partir daí, foi formando o regimento interno, que foi pegado. A gente teve em Pato Branco assim, um movimento de fora... porque a gente sempre, como você falou, tinha referência ao Cresce, tinha referência ali para... Tanto para tentar capacitação e também para qualquer dúvida, né? Sim. Então, eu acho que isso vem a somar, sabe? Um núcleo que vem a trazer capacitação para o corretor, para ele sair do nível de corretor e chegar a ser um gestor, pensando em elevar a classe de corretor perante a sociedade, sabe? Isso que vocês estão fazendo é muito nobre. Essa atitude de vocês, porque assim, a classe não tem uma voz. É isso aí. Não tem alguém que representa ele. Por exemplo, a gente teve eventos como o do plano diretor da cidade. Era importantíssimo a voz dos corretores estar lá. E a gente não tem... Então, isso que vocês estão fazendo, sabe, de capacitar... eu quero até entender a pegada de vocês, se é mais para esse lado, porque defender os direitos, a gente compreendendo os nossos direitos, a gente vai, né,
ao longo do tempo vai entendendo. Mas a capacitação, acho que é o essencial, né? Você elevar o nível do corretor na nossa cidade, a confiança dele, né? Isso é nobre, né? É essa pegada que vocês vão fazer. O corretor que ele não se especializa, ele não dá um bom atendimento. Então, o que acontece? O cliente que tem aquela má experiência, ele não vai mais confiar no corretor. Eu peguei um corretor de imóvel. Isso vai sujar a imagem do corretor. E eu acho que não é isso que nós queremos. Queremos que ele veja nós como profissional, que entendemos e conhecemos e conseguimos prever, conhecimento, né, aqueles erros que podem acontecer lá na frente. Então, o profissional, ele é importante. E o núcleo, além de trazer a capacitação, quer buscar também reivindicações, como melhorias, né, nos tabelionatos, melhoria no registro, tá à frente também do que está acontecendo com o município, como o caso do zoneamento da cidade. Fica uma e voz, também a gente troca uma corretores, experiência entre nós, que é muito legal. Às vezes um corretor faz uma coisa lá na imobiliária ou em si individual que, nossa, legal, vou fazer insight, também. Né? Dá um insight. A gente tem tido essa troca de informações que é muito importante. Lógico, a gente não tem todo o tempo lá para a gente ficar, mas a gente está no grupo e cada caso que acontece, como aconteceu comigo, pode acontecer com você, pode ser com qualquer um, né? E a gente está ali de coração aberto. Você vai passar todas as informações para o teu concorrente? Sim, ele é meu concorrente, mas é meu parceiro. Porque hoje, assim, a gente tem uma certa parceria. Nossa, quantos corretores hoje já tem abertura? Então, não tem aquela coisa de repente, deixa para um fulano, se você deixar com ele, não vai deixar comigo. Isso, cara, não é parceria, né? E a gente quer criar essa união para justamente representar para a sociedade, assim, agilidade, comprometimento, profissionalismo. Essa é a palavra, profissionalismo, mas de uma forma, não é só fazer o curso lá em 3 meses no IAD, e daí sair de lá, sou profissional, sou corretor, e você não buscar mais conhecimento ou não buscar a legislação da cidade, buscar conhecer o que o plano diretor, né? Cara, muito importante. Da cidade, como está dirigindo agora. Eu até acompanhei as 2 reuniões que tiveram, que foi passado pelo YouTube também. Eu não pude estar presente, mas eu vi corretores lá. De repente, às vezes a gente não vê eles se manifestando naquela ocasião, mas talvez, eu sei que teve gente lá que fez aquela reunião técnica, né? Sim. Em sugestões, que é um grupo menor, e teve informação lá, mas de uma forma assim que ele teve a atitude de ir lá. Não tem isso aqui, né? Essa voz, né? Chegando até lá. União de forma... a informação chegando de forma organizada, né? Porque assim, a gente tem reivindicações, a gente tem situações problemáticas que a gente vive, até por causa da LGPD. Né? Hoje tu vai na prefeitura, como corretor, você tem uma autorização para você vender o imóvel da pessoa, mas você não tem uma autorização para poder pegar uma informação, você tem dívida de IPTU, por exemplo. Sim. Cara, a gente precisa ter uma voz potente, não é o André que está indo lá na prefeitura. O interesse de todos. É o interesse do núcleo. Todos, né? Da classe, né? Isso. Porque eu acho que quando a gente... eu escutei algo aqui essa semana que eu achei muito relevante, né? Que quando a gente trata da habitação, é o 3º item mais importante que um ser humano pode ter na vida. Né? Que o primeiro é a alimentação, o segundo é vestuário. E o 3º é a habitação, ter esse local de abrigo. Então, quando a gente se coloca como corretor com essa consciência, eu acho que a gente pode mudar também aqui a maneira da gente trabalhar. O que vocês estão fazendo é implementar uma cultura, né? Aqui para a nossa cidade, para os corretores aqui da nossa cidade. Então, fazendo essa voz, mas também oferecendo os treinamentos ao longo do tempo aí, né? É isso? A gente vai ter essa troca de informação de quem já está lá, o que já vivenciou e tudo mais, mas a gente vai buscar gente da cidade que tem expertise em determinado assunto. Agora a doutora Natália Galina, né, com esse assunto aí de Pato Branco, de Pato Branco, e ela está digamos assim, se fortalecendo. O Rodrigo já se inscreveu para estar lá. Né? Legal. Ela está se fortalecendo como autoridade nesse assunto, nessa especialidade. E a gente quer, assim, pessoas comprometidas com dar um pouco a mais para a sociedade. Nós somos arrecadadores dessa expertise. Quem quiser fazer uma nova
palestra futuramente, está convidado a participar. Aberta também as sugestões, né? Conforme for entrando no núcleo, os nucleados vão conseguir participar, dar ideias do que nós promover aí durante o ano. Nós estamos apenas gatinhando. Eu imagino assim, lá na frente, daqui a uns 10 anos, né? Vou me sentir muito orgulhosa de estar participando do início disso. A gente vê cidades e deixar aí um legado para a cidade. Cidades em volta que já tem profissão. E funciona, né? Só que nessa pegada da núcleo da imobiliária, né? Sim. Não com o corretor. Vendo a pessoa. Isso é nobre porque você está vendo a pessoa individual. Sim. Falando do André, tô falando do Rodrigo, do Júnior, né? Da Paola. Isso é nobre. Olhar nos olhos, é o corretor individual, né? E nisso que o Rodrigo falou, de ser a terceira necessidade do ser humano. Se a gente entender, o corretor precisa entender isso, que a gente trabalha com a felicidade das pessoas. Ele me mostrou esse rios ali e a pessoa falava que as pessoas encontravam e me encontram ainda também na rua dizendo, há 10 anos eu comprei um imóvel com você. Eu não lembro mesmo, porque a movimentação da VMT, nós estamos em 35 cidades, mas para aquela pessoa aquilo foi único. Foi o sonho realizado dela. Então, sonho, né? Quem que não fala em sonho, na realização do sonho, no ajudar a pessoa que tem o sonho da casa própria? Todo mundo tem, né? Lógico que alguém já atingiu, que é uma casa maior, ou mudou, que é um apartamento, mas você falou a palavra-chave, é sonho. E isso é emoção. E né? dos dois, não é só de quem está comprando. Né, o vendedor também, porque ele às vezes está esperando aquele dinheiro para pôr num negócio. Sim, o nosso objetivo é o lucro, então, mas a gente trabalha com que é um item que o Rodrigo está falando da felicidade do ser humano, que vai trazer uma paz para ela. A gente trabalha com, se a gente entender isso, que o corretor ele promove esse bem-estar para a pessoa. Né, de comprar algo que ela vai lembrar, a minha primeira casa ou o meu primeiro investimento foi lá com o André, foi lá com a Paola. Eles lembram, né? E gera um ciclo, né? Dele voltar, quando mudar a casa, crescer para uma maior, vem filhos, né? Ela vai lembrar, e tive uma experiência tão boa. Então essa capacitação do corretor que vocês estão apresentando é tão nobre, porque entender que ele é um gestor imobiliário. Ele está oferecendo algo para a sociedade, né? E vocês, perante a sociedade, alavancar isso, né? O corretor, né? Essa pegada que a gente tem, né? A gente sabe que nas cidades vizinhas aqui tem também outros núcleos, né? E em algumas oportunidades, até no evento da VMT lá no shopping, o Rodrigo me apresentou Marice Kremer, é uma pessoa diferenciada. Ela é do Rodrigo núcleo sabe, né? de Dois Vizinhos. E a gente trocou uma informação. Eles já têm alguns anos lá, se não me engano, são 10 anos já de existência do núcleo, mas acho que é o núcleo imobiliário. É uma pegada um pouco diferente, é uma união com, digamos assim, para ter força, fazer uma propaganda, para fechar fazer grupo, um feirão junto, né? Alguma coisa. E a gente já está iniciando, não sei se futuramente a gente vai ser levado a isso, mas só o tempo dirá, né? Mas é o envolvimento de cada corretor que está querendo buscar uma capacitação, alguém onde possa se apoiar, né? Não digo se apoiar, âncora, né? Uma âncora, porque hoje, digamos, eu vou no concorrente, cara, como é que você fez isso aqui? Cara, talvez não tenha essa abertura de estar ali com a tua empresa aberta e falar assim, não, cara, eu faço isso aqui, por quê? Porque eu quero que você venda mais. Não é isso, a pegada do núcleo é estar aberto a esse corretor que tem essa dúvida, porque nosso entendimento aqui, antes de fazer alguma coisa errada, por ter talvez, né, não querer perguntar para alguém, vai ter essa informação lá no núcleo, vai ter essa abertura no núcleo, que é uma forma assim, vamos dizer, descomplicada. Eu vi no grupo, até me chamou a atenção, lá, eu acho que, não sei se foi contigo, não me recordo, mas eu vi lá que levou uma questão, né, uma opção de venda vitalícia. Né? Sim. Daí o pessoal pediu, é real isso? Existe isso? Né? Lembro. Foi cômico. Porque até eu fiquei, meu Deus, será que existe isso? Né? Não, né? Hoje a opção de venda, ela perdeu um pouco de força por tudo que aconteceu já no COFES, cresce, mas não por vontade deles, e sim de órgãos aí que tem a Constituição, tem as leis, e uma às vezes dá de frente com outra, e deles vão fazendo esse entendimento, alguém buscou
isso está errado, não poderia ser assim. E daí que veio a questão da não obrigatoriedade, da exclusividade e do mínimo dos 6%. Liberou. O mínimo, eu digo, de 6%, porque Sim. é o mínimo. Todo mundo acha assim, esse tempo atrás um cliente me ligou e falou assim, pô, André, teve um colega teu aí que me pediu 10%. Eu falei, tá, e daí você fechou ou não? Não, eu falei, nossa, isso é absurdo, isso é ilegal. Eu falei, não é. Não é porque assim é o piso 6%. Se você quiser pagar para o teu corretor 50%, você paga, é um direito, é uma negociação entre vocês. Antes tinha o mínimo, porque foi feito um estudo para ter o mínimo para a pessoa sobreviver, pagando imposto, reinvestindo no seu carro para atender melhor, para visitar. Então, é o mínimo. Todo mundo acerta isso? Não, agora está livre. Se você quiser fazer 5%, não vai ter o fiscal lá te multando porque você fez 5%. Antes tinha que ser 6%. Embora tinha alguns acordos, né? Faço 6 no papel e depois 5. Cara, isso gerava constrangimento. Mas, de certa forma, perdeu um pouco essa autorização de venda. Mas a gente quer reatar tudo isso daí. Para que eu sou corretor, eu entendo da opção, da autorização, como muitos chamam, né? Agora, o nosso cliente não sabe. O que ele sabe? Ele sabe que ele quer vender o imóvel dele e ele vai procurar um profissional. E daí a gente tem que explicar o porquê do que das coisas. Explicou? Você vai conseguir colocar lá os 6% pelo prazo certo. Você vai fazer com exclusividade ou não, porque você pode pegar com exclusividade, mas não é mais obrigatoriedade. Então isso que é bacana. A própria avaliação, né, também abre brechas quando você não se posiciona como profissional. O cliente é que dita, às vezes, qual que é o valor. Né? Meu Deus, isso é um negócio muito... Quanto que vale isso? Não, eu vi que ele vendeu o dele por procurando 1.000. você é um profissional, você vai fazer a avaliação, mas quando tu faz a avaliação, não é esse valor. Então, tem que se posicionar. Eu ouço muito isso daí. Nossa, o valor do imóvel em Pato Branco está maior que Balneário Camboriú. Eu falei, nossa, eu não acompanho tanto assim, né? Mas uma coisa que não existe é comparação. E outra, se está essa perspectiva de alta, a gente tem que entender o porquê disso daí. Né? O que aconteceu no mercado nos últimos anos. Fazer uma leitura do mercado, né? Aprender a fazer essa leitura. Né? E saber de que maneira que foi que você fez a tua avaliação. Você fez particular pelo que você acha, pelo que o teu vizinho vendeu do imóvel dele? Você pegou um profissional e esse profissional veio aqui e fez o trabalho correto, ou ele veio aqui, olhou para tua casa e deu opinião? Eu, como corretor, não preciso ter outro curso para eu opinar sobre a minha expertise, né? Eu vendo, sou especialista em vender terreno, bato o olho, eu sei para mim. Agora, como eu vou justificar esse valor para alguém? Então, tem que ser um trabalho científico. Eu vou fazer um documento, tem que ser trabalho científico. A gente tem as normas da BNT, as NBRs, que elas dizem assim, para você fazer e ter validade, tem que ter isso. E o selo do Cresce. Isso que é bacana aqui, o Cresce, para nós, ele nos auxilia nisso daí também. Ele tem lastro, ele fala assim, viu, esse documento que aquele corretor está fazendo aqui, nós estamos juntos, né? Isso que é bacana para nós. Então é um pouquinho do que o corretor faz, né? Às vezes tem muita gente, nossa, ganhou 5 mil numa comissão lá em um dia. Fala, tá, mas e o tempo? Quantos meses eu estou trabalhando, levando cliente no teu imóvel, visitando tudo mais, para chegar nesse patamar aqui, né? Sem falar da responsabilidade jurídica. Sim. Né? Se você não fizer um bom trabalho, os 5 mil pode se tornar 10 negativos. Pesadelo. É um pesadelo. Né? Se eu fosse um corretor e eu estivesse iniciando no mercado imobiliário, como que eu faço para ingressar junto ao núcleo dos corretores? Como que eu vou fazer isso, André? Então, esse evento que a gente vai fazer lá, ele não está acontecendo por nada. Tá? Ele vai ser a abertura do núcleo para o acesso dos novos corretores. Né? Então, para poder acessar, para fazer parte do núcleo, tem algumas regrinhas, né, que a gente criou. Assim, então não é só chegar lá no dia e dizer, tamo aí. Não coloca meu nome aí. Eu fiz o TTI, que era lá. Não, tem algumas... A gente tem que manter assim, uma organização, né, um controle. Então, primeira coisa, como nós hoje... é focado para corretor, ele tem que ser um corretor ativo no Cresce, tá? Ele não pode ter problemas com o próprio Crescecom,
que o Crescicom hoje é um órgão que dá uma abertura. É como se fosse o Serasa, assim, isso? Exatamente. Tem que estar com o nome limpo lá, né? O Crescicom é um conciliador, né? Então, se está lá é porque teve problema, senão não está, né? Então, tem que estar apresentar como é que é a negativa de regularidade profissional. Olha, é um documento que a gente exige. Então, um negócio bem sério. Então é o seguinte, estou há 8 anos, mas o cara está começando, né? Estou há 8 anos sem pagar o Cresce e não vou entrar. Vai ter que regularizar. Eu acho que a gente tem que querer credibilidade, sendo que não paga. Né? Exatamente. Que legal, levar o nível do... E não só isso, né? Como hoje a gente tem o apoio da associação comercial, a pessoa tem que ser também associada à associação comercial. É um custo maior? Tá? Mas você está fazendo investimento no teu crescimento, no teu profissional. E assim, como está iniciando, a gente não tem uma casa nossa para andar sozinho, né? Imagina quanto que a gente ia ter que desembolsar aí de investimento de cada um para a gente ter uma sede própria, comercial, né? funcionário, secretário. E às vezes a gente fez esse apoio também que vocês estavam falando aqui nos bastidores, que a própria associação comercial deu para vocês efetivarem o núcleo, né? Sim. Eles fazem um acompanhamento e vão continuar fazendo acompanhamento todos os anos. Então isso é muito interessante. Nossa, é apoio mesmo, gente. A gente está falando assim, deu espaço físico, você ter um lugar, um cafezinho lá para atender. A gente está até abusando lá, tá pedindo sempre para as meninas tirar foto, nossa, e tal. É uma certa forma de apoio. Eu estava falando agora até do consultor. Que consultor Eu vi vários elogios dessa pessoa que você falou aqui. Arthur, se estiver nos ouvindo. Obrigado por estar aí, né? E assim, o consultor ele tem aquela expertise, o cara organiza a coisa. A gente joga um monte de ideia e ele fala, não, pera lá, vamos fazer assim, 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 assado. Aí a coisa anda, né? Porque a gente é corretor, a gente sabe organizar uma visita para um imóvel, para alguma coisa assim, mas para organizar assim documental, tipo o regimento interno que a gente fez é muito documento e escrito da forma correta, porque é um documento histórico, é o primeiro, é o início de tudo, sabe? E daí agora é um legado para frente, quando lembrarem também, né? Então, para você poder fazer parte desse núcleo e crescer junto conosco, tem essas regrinhas, a gente vai esclarecer tudo a partir do dia 22, né, no nosso evento lá, e também a gente está nas redes sociais, se você tem dúvida, nos chame. Estão criando uma página já do núcleo? Já temos uma nas página. Redes sociais? A página, quem pode falar um pouquinho? Nosso diretor de marketing, né? Tá lá, NCIPB, que é a sigla, né, do Corretor de Imóveis, pode procurar por lá. A gente até é bom falar que tem simbólico a mensalidade, que é de R$30 do núcleo. É simbólico, né? É simbólico, R$30. Sim, por tudo você que vai tomar um sorvete. R$30, né? Só que é R$30 do núcleo, e daí tem a associação comercial, que daí depende se vai se associar através da jurídica ou pessoa física. Daí vai ter que se encaixar com eles, mas eu também é simbólico. de 30 também, R$30. Que legal pouco, isso. Né? E a joia, que a joia é R$200. Hoje a gente já foi buscar muita informação com os núcleos já existentes de corretores de imóveis, né? E tem núcleo aí cobrando 10 mil de joia, né? Mas, como eu disse antes, não é do corretor, é uma pegada diferente, eles já estão há 10 anos, já passaram por diversas situações que talvez a gente venha passar, espero que não, porque são coisas não tão boas assim, mas com coisa muito boa. Por isso que está há 10 anos lá e está funcionando. Eu acho que nada que você tem início que dura 10 anos é ruim, né? Então a gente se espelha muito não só nesses núcleos, mas como os núcleos da CEPB mesmo. Núcleo da mulher, núcleo do mecânico, núcleo do NEG, tem vários. Como a gente se espelha assim, em como iniciou, como fizeram, o que fizeram, e até questão de eventos, né? Então, às vezes, vai assustar, meu Deus, vou ter que pagar mensal, já é uma única vez na hora da entrada. Mas esse dinheiro arrecadado, ele é justamente para a gente poder fazer novos eventos, trazer palestrantes, né, com know-how, transporte, tudo tem custo, coisas, né? Tudo tem custo, né? Então, é um caixinha justamente para o benefício de todos os nucleados. Ele não anda sozinho, né? É o empenho de cada um, a dedicação, trazer a troca de ideias e tudo isso, digamos assim, para trazer algum profissional mais com um gabarito maior, a gente vai precisar de recursos para isso, né? E isso só tem
a beneficiar aos corretores nucleares e quem sabe, não sei, vai estar aberto para outros. Isso é uma coisa que a gente tem, uma palestra, vamos dizer assim, com renomes do mercado, Altamir Rocha, Guilherme Pilger, que está em ascensão, tá em alta, lá, super em alta, né? O tal de Rodrigo Nicola. Aí, né? Rodrigo Nicola, Ricardo Martins, já não vai fazer problema desses caras aí, mas já pensou o núcleo dos corretores vão trazer aqui para Pato Branco? Cara, todo mundo, assim, poder acompanhar, eles abrem nossas mentes, assim, são players do mercado que a gente pode falar assim, pô, aquele cara fez um negócio legal, vamos fazer aqui para tentar despertar o interesse das pessoas que estão buscando imóvel hoje. Nós precisamos nos espelhar em alguém para a gente se motivar e trazer isso para o núcleo, né? Para crescer, óbvio. E pensa grande. Que legal. Indo conforme as pernas não. A gente, quando se vê assim, a gente se pega lá no momento que fala, meu Deus, mas nós já estamos em março, será que vai conseguir fazer tudo isso daí? O nenê ainda nem tirou, né, as fraldas, mas já quer, né? Já quer andar de carro, né? E é legal, assim, que assim, a gente vai também estar acompanhando essa questão da tecnologia, né? Por que não a gente fazer lives, né? A gente vai estar trabalhando isso daí de uma forma organizada também para trazer conteúdo que faça sentido para os corretores, né? E vai estar aberto à sociedade. Cara, eu quero live sobre tal assunto lá. Eu não sou corretor, mas eu quero conhecer um pouquinho a respeito desse negócio. Está aberto ao público, entendeu? Também ações sociais, não só no intuito de levar algum benefício para aquele necessitado, alguma coisa assim, mas a gente até despertou uma ideia, quem sabe talvez usar aquela praça ali que o pessoal ocupa para beneficiar a população e a gente dar uma assistência documental. E tal dia vai ter um evento lá e nós vamos estar lá também. E vamos tirar sua dúvida com relação à averbação, à legalização do teu imóvel. O que tem de gente, a gente fez um outro podcast, né, Rodrigo? Uma live lá. Uma live, né? E assim, uma outra cidade vizinha, 80% da população não tem o imóvel registrado. É uma cidade vizinha aqui. Então isso nos assustou, né? Nós fizemos uma live lá com a doutora Tamires também, né? Cara, explicando o básico, às vezes, para a população. Qual que é a diferença? Né? Não compreende. Não, mas eu fui no... Fiz a escritura. Eu fiz a escritura. Eu tenho a escritura. Essa diferença... Mas ela ainda não é dona. Não é a dona, né? Porque ela não fez não foi no registro de imóveis, ela não... Enfim, não completou, né, isso. E acho que o corretor ele tem esse papel fundamental, né, na orientação do processo aqui. Isso é muito claro, mas às vezes para algumas pessoas não é. E nós estamos aqui justamente para esclarecer. E por que fazer lá na praça isso daí? Porque, cara, às vezes a pessoa não quer vender o imóvel dela. Ela só quer uma informação. E de repente ela vai na imobiliária e pensa assim, pô, eu tô atrapalhando ou tô alguma coisa. Cara, é para você ir lá na praça, assim, com a tua dúvida. Vai ter pessoas lá com o tempo disponível para te atender. Isso é uma coisa que não tem data ainda. A gente já tem fomentando já para durante o ano, tá dentro do planejamento, é um spoiler. É um spoiler. Que legal. Eu vou apanhar na próxima quinta-feira. Vou apanhar na próxima quinta-feira, que dá para falar, mas a gente não se aguenta. Né? Mas eu acho legal para todos saber o que a gente, quais são nossas intenções, né? Que legal. Que não é palestra, isso, mas tem outras coisas envolvendo, né? Eu acho que são as boas intenções que vocês têm aqui para esse público que é o corretor de imóveis, né? Para fortalecer, né? Como a gente tem um código de ética e tendo essa parceria entre nós, acaba fomentando também muita negociação. Sim. Muita negociação. Bom, vamos dar assim uma realidade do nosso mercado. Quantas vezes nós fizemos negociação antes de existir o núcleo? Nós nem nos conhecíamos, vamos dizer assim. E agora você... Né, nós já estamos fazendo... Eu estou com certa demanda, Sim. ele me procura, então, porque a gente já tem uma confiança um no outro por causa do núcleo. Que legal. Eu acredito que isso também que bom. venha... E, gente, meus parabéns, porque isso a gente chama de uma visão transcendental, né? Vocês estão enxergando o futuro lá na frente e querem levar junto, né? Eu vejo vocês como esses sinalizadores, as pessoas apontando para boas práticas de gestão dentro da nossa carreira aqui, como nossa classe, né? Nossa classe aqui como corretores de imóveis, né? Então, a visão transcendental é isso. Eu tenho um estado atual e eu quero chegar lá e vocês estão sinalizando para isso e, sabe, a gente fica feliz de poder abrir aqui, né, para a gente estar junto, sabe? Muito, muito obrigado por vir partilhar com a gente aqui. Eu quero também agradecer esse tempo e dizer que é louvável o que vocês estão fazendo.
sabe? A gente quer, como a empresa VMT aqui, a construtora também, apoiar vocês, abrir as portas também, que precisar nos nossos eventos, sabe? Eu me senti, olha, ganhei o dia hoje, sabe? De ouvir que estão pensando sobre a classe, porque eu e o Rodrigo somos pessoas que estamos lutando por isso, gerando conteúdo, nós estamos pesquisando, sabe? Trazendo para ter essa unidade sobre os corretores e uma confiança perante a sociedade, né? Então, queria agradecer vocês aqui, a presença de vocês, dizer que isso é nobre. E queria que vocês deixassem olhasse para a câmera aí, não sei qual câmera que você está posicionado, e deixasse um recado aí para o corretor aí, né, que está nos assistindo. Então vamos lá. Eu quero aproveitar esse momento e agradecer a vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo, não só como podcast, mas assim, pela atenção que vocês têm para com nossos profissionais. Isso daí, assim, vocês não sabem o quanto é gratificante, tá? Isso daí é lindo, gente. É muito bom porque, assim, vocês se importam. Não é só assim, vendo o nosso produto e cobrar, vendeu? Por que não está vendendo? É muito bom. Obrigado mesmo para vocês, para o grupo, o VMT todo que se importa com isso. E a gente quer deixar à disposição aqui, né, para quem quiser entrar no núcleo. Também tem o Rodrigo, o Júnior sabe como é que faz também, né? Mas vocês podem nos procurar nas nossas redes sociais. Também quero agradecer, né, pelo convite, por ter aberto as portas e dizer que eu espero todos os corretores, principalmente a mulherada, né? Temos que chegar forte, ter representatividade e através, principalmente, de estar efetivo nessas ações que acontecem no município. Obrigado, Paola. Obrigado, André, por estar aqui junto com a gente. É sempre gratificante a gente poder trabalhar aqui em prol do corretor, né, Júnior? Isso aí. Muito obrigado. A gente agradece toda essa movimentação para trazer conhecimento aí a essa classe de corretor. Valeu, pessoal, e compartilhem nosso conteúdo nas redes sociais, nos ajude e vamos também se filiar aqui no Núcleo. Valeu. Um abraço. Um abraço. Um like. Tchau, tchau.